As pessoas aliadas são as pessoas que devem fazer este esforço de educar. Mais do que... Porque é muito difícil uma pessoa que está no papel de ser agredida ter que explicar ao agressor sobre o assunto. Então acho que esse é o nosso papel das pessoas aliadas. É a maior responsabilidade dessa pedagogia, é nossa. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente. Ora, o meu nome é Ana Markle e eu devo dizer que, como mulher cis heterossexual, nunca me senti ameaçada pela luta da comunidade LGBTQIA+. E por isso trago aqui um mote novo para desconstruirmos, que parte precisamente de um comentário que leio bastas vezes nas redes sociais de cada vez que há uma boa notícia relativamente a esta luta, que é a ideia de que então e os direitos dos heterossexuais? Pouca vergonha, não é? Ai, coitadinhos dos heterossexuais, meu Deus, o que é que eles querem mais? Bom, não são uma maioria, não estão em todo lado, não andam a roubar homens e mulheres aos heterossexuais, não andam a roubar privilégios, a comunidade LGBTQIA+, está simplesmente mais visível, faz-se ouvir e faz bem, mas este novo estado de coisas cria uma sensação de confusão no status quo. E para acabarmos com essa confusão, chamamos aqui dois convidados. Temos o Hélio Moraes, músico conhecido pelos projetos Linda Martini e Pause e também em nome próprio. Bem-vindo, Hélio. Sempre um prazer falar contigo. Igualmente. E temos também, o Hélio vem na qualidade, na verdade, de homem consciente destas questões, muito interventivo relativamente às questões de género e de liberdade sexual, e temos também o Bruno Guedes, que é colaborador da IKEA e team leader do apoio ao cliente. Bruno, e se calhar vamos começar por ti precisamente, porque gostava muito de saber como é que foi a tua experiência de coming out, não só em relação ao teu círculo mais próximo, à tua família, aos teus amigos, mas também no teu trabalho e também de forma geral, que imagino que terás histórias para contar sobre a forma como foste ou não acolhido nesse coming out. Conta-nos tudo. Legal. Não foi um processo traumático. Eu acho que eu sou privilegiado nesse contexto, né, de homossexual, ou seja, minha família sempre foi muito tradicional, assistia-se a, enfim, novelas na televisão e tal, e quando tinha alguma manifestação homossexual, sempre havia algum comentário, e conforme eu fui, né, crescendo, adolescente e tal, e me identificando como homossexual, isso começou a me incomodar muito. Os comentários eram comentários agressivos, tipo de género, pouca vergonha. Não chegava a ser tão agressivo, okay. Mas era piada, era motivo de piada. Okay. Que minha família também nunca, assim, não tinha homossexual na família, não existia essa figura, né? Então, obviamente, foi difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito centrada, muito estudiosa e tal, eu tinha uma posição na minha família de, enfim, um exemplo, vamos dizer assim. E aí depois eu me vi namorando um homem e pensei, agora acabou, minha vida tá arruinada, porque quando descobrirem eu deixei de ser o exemplo, vou ser marginalizado. Mas aí depois eu mesmo fui conduzindo a situação, entrei na terapia, né, eu por mim mesmo entrei na terapia, acho que eu tinha 20 anos, e enfim, aí fui conduzindo a situação de uma forma. Depois houve um fato específico que meus pais acabaram descobrindo, depois demoraram uma semana para vir falar comigo, eu já fui me preparando, depois conversei com eles. Ainda não tinhas falado com eles e eles descobriram? Sim, eles descobriram, exato. Tu tinhas o plano de lhes contar, se calhar de uma forma, ou não tinhas o plano sequer de lhes contar? Não tinha plano. Muito bem. Quanto mais tempo conseguisse esconder, melhor. Sim, eu sabia que, enfim, já conhecia meu namorado, mas como amigo também, e eu sabia que em algum momento eu ia ter que contar, porque a gente não existia mentira, então eu omitia as coisas para não precisar mentir, porque eu não sabia como fazer, né? E aí depois descobriram e vieram conversar e foi uma conversa um pouco tensa, mas na hora eles já aceitaram, não teve nenhuma resistência, assim, óbvio, muito choro, algumas frases do tipo, mas se calhar de repente são as suas amizades, e esse tipo de... Tentarem arranjar um bocado de bodes expiatórios, pode estar enganado, não é? Exato. Mas na verdade era a relação de causa e consequência na cabeça deles,
era a oposta, né? Porque, na verdade, os meus amigos são homossexuais porque eu sou homossexual. Exato. Então acaba que nós nos identificamos. E não o oposto, né? Então tentei desconstruir isso, na hora acho que consegui, e depois seguiu. Crees que eles tenham ficado mais preocupados com tu seres homossexual, no sentido em que, é o nosso filho, sei lá, e não nos vai dar neto, não sei, qualquer coisa que lhes tenha passado pela cabeça desse género, ou o nosso filho vai sofrer imenso preconceito e nós queremos Sim. protegê-lo dessa realidade? Sim, a segunda Ok. hipótese, com certeza. Porque eu tenho 2 irmãos, então também eles arrumam os filhos. Exato, eles pros se meus entretenham pais, com as crianças. Exatamente. Não, mas não Se só tu por quisesses isso. também podias ter filhos, Sim, obviamente. claro, mas não só por isso, mas acho que foi mais a preocupação, sim, de eu ser discriminado, enfim. Uma coisa interessante também, a minha avó, né, que é uma pessoa mais tradicional ainda, pela idade, ela acabou por sentir, né, no meu comportamento e tal, e veio me perguntar, e eu falei pra ela, sou. E aí depois ela falou, não fala pros teus pais, fica entre nós e tal. E aí, isso eu tô contando porque foram episódios realmente constrangedores, mas que não chegaram a ser, de certa forma, assim, uma violência ou uma agressão, não me causaram De certa sofrimento. forma, a tua avó te aceitou, Sim, quis ser mas... tua cúmplice de alguma forma. Sim, né? mas depois, obviamente, ela começou a ter uma série de preocupações, né? E uma vez ela me ligou, é um episódio muito interessante, uma vez ela me ligou e falou, filho, você tá se prostituindo? Meu Deus. E aí eu falei, que pergunta é essa, né? De onde Mas você porque ela tirou estava a isso? associar. Porque ela ouviu Ok. um neto de uma amiga que começou a se prostituir, é gay. Mas assim, a Claro. relação entre uma coisa e outra, na cabeça dela, ela começou... Aí, ela nunca perguntaria isso pro meu irmão, por exemplo. Se ela soubesse que um heterossexual estava se prostituindo, ela não me perguntaria pro meu irmão Sim. heterossexual, né? Então, essas coisas também são estigmas, óbvio, estereótipos. Eu fui desconstruindo com a minha família, então eu sempre tive uma postura muito aberta de, a partir do momento que eu me assumi, eu realmente assumi quem eu sou, né? Então eu quis levar a pessoa com quem eu estava na minha casa, para que eles conhecessem, que tivessem uma relação. Então acho que também vai muito da forma como nós conduzimos, mas eu tenho certeza que tem muita, não sou parâmetro para dizer, para falar pelas pessoas que sofrem preconceito por uma situação muito... Eu tive um namorado que foi expulso de casa, e que também já estava comigo, aí o pai descobriu e tal, e foi expulso de casa, ficou uma semana fora de casa, e aí é óbvio que a história É é interessante diferente. porque tu dizias que eras um exemplo em casa e isso pode ter-te dado alguma vantagem, se calhar, tipo, este rapaz tem um comportamento irrepreensível. Sim. É muito estudioso, é muito não sei o quê, se calhar isso deu-te alguma vantagem. Sim, com certeza. A nível do respeito que eles tiveram depois quando tu lhes disseste, Sim, não é? com certeza. Pois. Hélio, agora gostava de te introduzir aqui na conversa na qualidade quase de pessoa que está no espectro oposto. Não é bem assim, mas o meio do rock é um meio de imensa testosterona, nem que seja assim em potência, não é? É uma certa tradição, vamos dizer assim, dos roqueiros serem meio womanizers e que... E predatórios. Exato, e predatórios e enfim, foi durante muito tempo um meio muito masculino, lá está. Continua ainda. Continua a ser. Pois. Pelo menos o lugar a acessos de destaque continua a ser maioritariamente ainda continua a ser uma questão mesmo a nível da programação de festivais e de eventos, etc. Isso é verdade. Eu por acaso estive a olhar para a programação dos festivais deste ano, porque pensei, mas eu tinha a sensação que já tinha havido algumas mudanças, e houve, de facto, há um equilíbrio muito maior, mas ainda continua a haver uma predominância de homens. É interessante quando há alguma celeuma à volta disso, que toda a gente diz, que exagero, mas depois fica alguma coisa no ano seguinte, parece que já houve mais preocupação, não é? Eu acho que sim. Fica ali, nem que fica ali atrás de... É verdade, fica ali orelha, de alguma forma. A coisa muda depois aos pouquinhos. Mas eu acho que há exemplos interessantes, tu és um deles. Eu também estou a lembrar lembrei-me disso, anotei aqui porque acho que é também um exemplo interessante, que os Idols são uma banda, por exemplo, cheia de mesma forma, o som, a sonoridade da banda e tudo, e depois eles estão a falar de coisas como masculinidade tóxica e coisas queridas até. Um homem mostrar esta consciência e sensibilidade que tu mostras publicamente, de alguma forma alguma vez sentiste que eras olhado como um estranho pela tua comunidade? Senti numa fase inicial, quando eu era um músico de heavy metal,
porque eu não bebia, não fumava, não me drogava, nada disso. E eu era uma ave rara no meio do metal. Pronto, as primeiras bandas que eu tive foram de heavy metal. Depois tive a feliz coincidência de ir parar um concerto de X-Ato, na altura, não sei se é uma banda que tu conheces. Conheço bem. Que era uma banda straight edge, que, pronto, para quem não sabe, straight edge era uma espécie de ideologia de uma juventude livre de drogas, pronto. E a música era na mesma a abrir, não é? Como certo. Nós gostávamos quando éramos miúdos. Sim, hardcore. Havia distorção, havia saltos, havia mosh, mas era um mosh com cuidado. As pessoas, se alguém caísse, era amparado, ou seja, era o oposto daquilo que eu tinha na cena do heavy metal. E na verdade não só não me julgavam porque eu não bebia, não fumava e essas coisas todas, como era o sítio indicado para eu poder celebrar de facto não fazer essas coisas, porque sim, claro que havia muita gente depois para fazer parte daquele meio, também acabava por impor-se isso, claro, mesmo, sendo que não era da sua natureza. É uma coisa de tribo que também, sim, é normal. Exato. Sim. Mas pronto, ou seja, encontrei esse lugar seguro onde aprendi um bocadinho que é possível, de facto, tu ouvires música mais violenta e mais agressiva, mas as preocupações por trás não terem nada a ver com essa coisa da testosterona e de fomos ali e fomos a esta festa e bebemos uns copos e levámos estas miúdas para o quarto. Não é? Ali era precisamente era tudo muito sobre veganismo, sobre straight edge, sobre cuidado, inclusivamente, e então tive sorte de encontrar esse meio, basicamente, foi assim muito. Se calhar para começarmos aqui a quebrar esta frase com que abrimos este episódio, de forma alguma vez na tua vida sentiste que, de facto agora se calhar vou ter que começar a lutar pelos meus direitos de heterossexual, porque... Vai ser dos maiores disparados que se vai ouvindo, é isso. Basta olharem para... Querem falar agora especificamente sobre a música? Olhem para os cartazes, não é? Quer dizer, o homem cis hetero-branco não está em risco nos cartazes, não é? É verdade. O que é que tu sentes, Bruno, quando ouves isto? Porque eu acho que isto até agride um bocado quando ouves alguém dizer assim: então e uma marcha hetero, não se faz? Então o arraial hetero, para quando? Inclusive tem um projeto de lei no Brasil, que é um país que... dos extremos, né, nessa questão e várias outras questões em relação a preconceito. Nós temos também um país muito grande, com muitas pessoas, então nós temos muita militância para os dois lados, né, para um lado. Começa a acontecer isso um bocadinho em todo lado, mas muita polarização, não é? Sim, uma polarização muito grande. Existe um projeto de lei desde 2019, que acho que, se não estou em erro, está a tramitar ainda no Congresso, que é para instituir o Dia do Orgulho Heterossexual, que é o maior absurdo que existe. É de um pastor, então tem muita influência também de religião, né? Claro. Mas o que acontece, eu acho, eu vou dizer que eu fico ofendido hoje em dia, porque eu acho que a gente aprende a lidar com esse tipo de situação, mas eu acho que é um pouco cíclico, no sentido de reação, é uma reação da sociedade, né? Nós tivemos a emergência nas últimas décadas de direitos iguais para todos, direitos LGBTQIA+, direitos, enfim, direitos da mulher, ou seja, de todas as parcelas da sociedade que são oprimidas de alguma forma, ganharam voz, passaram a participar muito mais da sociedade, agora a gente tem uma reação. E, infelizmente, as bandeiras ainda são necessárias, né? Eu acho que... Até porque estamos a perceber que essa reação ameaça tornar-se de novo o discurso vigente, não é? Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho então, por favor, eu de fato acho que é uma reação de uma minoria. Com o teu otimismo. Por favor. Não, eu de fato acho que é uma reação da minoria. E eu acho que a gente está caminhando para uma evolução. E, por exemplo, o fato de haver homens como você, né, que são heterossexuais, mas que também levantam a bandeira, isso é cada vez mais frequente, eu vejo cada vez mais, e isso é um sinal de que as bandeiras, em algum momento, não vão mais precisar existir, né? Enquanto a bandeira for uma parcela da sociedade, eu acredito que a gente ainda não está num nível de evolução razoavelmente bom, né? Quando realmente for o ser humano a bandeira, aí eu acho que, né, quando algo que aconteça, uma agressão ou qualquer fato que aconteça e que choque as pessoas, não precise ser associado, de repente, à cor de pele da pessoa ou a qualquer característica, né, daquela pessoa,
e sim, apenas o fato de agredir já é um absurdo, né? Já é um absurdo. Aí sim eu acho que a gente vai evoluir. Mas eu sou positivo em relação a, assim, ainda vai ter muita reação, ainda vai haver muita... mas eu acho que Estamos no a bom gente está caminho. evoluindo aos Hélio, poucos. penso que não partilhas do otimismo do Bruno. O que é que tu tens a dizer Eu estou sobre muito isso? nihilista nos últimos tempos. Não sei, acho que são demasiadas coisas a acontecer em simultâneo no mundo também, e eu acho que isso depois influencia e contamina um bocadinho a sensação mais otimista que eu pudesse ter em relação a determinadas causas mais específicas. Então acho que já meto tudo no mesmo saco, não é? Porque muitas das coisas menos boas que me vão afetando no dia a dia chegam-nos um bocadinho do mesmo tipo de pessoas e do mesmo tipo de discurso e do mesmo tipo de grupos políticos ou não políticos, mas de alguma forma se associam a movimentos políticos. Então está um bocadinho mais difícil para mim ser otimista, mas ainda bem que existem pessoas como tu que têm esse otimismo, porque também contamina isso depois de volta. Mas sim, eu tenho estado bastante reticente sobre o futuro. Sim, a sensação, e tu falavas da polarização, dá um bocado a sensação que o futuro, pelo menos durante algum tempo, será um bocado esta espécie de ping-pong entre, Sim, acho que sim. extremos. Sim. E isso depois, o resultado disso é que por cada progresso, 2 retrocessos, se calhar, não é? A sensação que me dá é que podemos passar o futuro assim a andar para trás e para a frente durante algum tempo, sem que se chegue a esse ponto de naturalidade de que tu falavas, de que já não seja uma questão, não é? Sim. Eu acho que se a gente observar a história, nós já tivemos algum momento lá atrás, aí eu vou falar mais sobre sistema político, liberdade. Nós já tivemos um momento 2000 anos atrás em que nós tivemos democracia, como nós temos hoje, talvez uma democracia até um pouco mais evoluída do que hoje. Depois a gente entrou na Idade das Trevas, na Idade Média, depois Iluminismo. Então, eu não descarto a possibilidade de nós voltarmos às trevas. Não às trevas, né? Acho que seria muito, mas assim, a voltarmos de fato retrocedermos. Mas eu acho que o caminho já é irreversível. Eu acho que a tecnologia, a possibilidade de acesso que nós temos, até mesmo as pessoas menos favorecidas, e a possibilidade das pessoas terem voz nos canais digitais de uma forma muito fácil e natural, eu acho que diante disso a gente não volta tanto atrás, mas eu acredito então, que que seja talvez o melhor momento, olhando para trás, talvez estejamos no melhor momento em que alguma vez estivemos em relação a estas questões. Acho que sim, mas uma parcela da sociedade vai sempre se opor, enquanto nós não chegarmos num nível de evolução, como eu falei, eu acho que vai sempre haver uma oposição, e eu acho que quanto menos nós formos formados para sermos cidadãos, mais isso vai acontecer, porque a reação ação e reação na verdade, é um processo burro, né? É uma ação e uma reação imediata que dá resposta àquela ação, mas que muitas vezes a ação ou seja, a tendência é muito mais complexa do que a resposta que se dá. É como dizer, vamos proibir os imigrantes de chegarem, mas a questão não é os imigrantes chegando, é o que está acontecendo lá, né? Quantos séculos se passaram de exploração, de pobreza lá naquele lugar, que faz com que agora, como eles têm a possibilidade de vir, porque nós temos meios de transporte, temos formas de chegar em outro continente, até as pessoas que não têm tanta possibilidade, de alguma forma elas chegam clandestinamente, agora elas estão vindo para cá. Então, assim, não, é uma resposta burra dizer, vamos barrar tudo. Então, ao meu ver, a reação é sempre esse tipo de reação que discrimina as pessoas, que ainda tem esse discurso de não inclusão, é uma resposta burra e imediata a um problema complexo. Sem dúvida. Responder de uma forma simples a questões complexas. Mas achas que de alguma forma, Hélio, pessoas que se chegam à frente para falar destas coisas como tu,
tendo sido agentes neste progresso, não é? De que estamos aqui a falar, por outro lado, podem ter antagonizado de alguma forma, assim, um ponto em que a reação acabou por ser também ela mais áspera e mais violenta. Ou seja, do género, vocês não percebem nada. Houve esse tipo de quase de condescendência. Vocês não percebem do que é que se está aqui a falar. Eu sou da opinião que as pessoas aliadas são as pessoas que devem fazer este esforço de educar. Mais do que... Porque é muito difícil uma pessoa que está no papel de ser agredida ter que explicar ao agressor sobre o assunto. Então eu acho que esse é o nosso papel das pessoas aliadas. É a maior responsabilidade dessa pedagogia é nossa. Às vezes somos acusados porque somos privilegiados a falar de coisas, mas a verdade se calhar é para isso que deve servir o nosso privilégio. É daquelas críticas que eu aceito com muito gosto e não me faz confusão nenhuma. O que eu tenho tentado também fazer, e acho que é importante também às vezes nós temos noção disso, que é... Estavas a falar do chegarmos à frente. Eu acho que se o chegarmos à frente é fazer esta mediação de alguma forma consentida, sim. Se é um chegar à frente no sentido de tomar voz das causas, eu aí acho que nós temos que ter um bocadinho mais de cuidado conforme como falamos sobre os assuntos. Por exemplo, eu não posso falar sobre a experiência do Bruno. Eu posso amplificar a experiência do Bruno, quanto muito, não é? E isso é uma coisa que cada vez me preocupa mais e cada vez é uma coisa que eu tenho tentado fazer mais, que é partilhar informação, se alguém tiver dúvidas, partilhar links disto, daquilo, mas é muito fácil pois é que é uma fina linha entre... nós temos vários amigos seguramente que fazem isso e muitos de uma forma sem ser refletida, não é? Mas é uma coisa muito comum, que é as pessoas depois falarem sendo que não têm esse lugar de fala. E isso não só está a roubar o lugar de fala a pessoas que têm de facto propriedade para falar dessas coisas, como às vezes pode causar o efeito contrário, pode causar que ruído. é criar essa tal irritação nos outros. Então, mas tu és privilegiado, estás a falar disto porquê? Então acho que o segredo é mesmo esse, talvez, é escutar e acolher quem se sente agredido e amplificar o que há para amplificar. Tenho ouvido muito depois do Trump ter ganho as últimas eleições americanas, muita ideia de que se calhar devíamos moderar o discurso nestas questões para evitar um bocado esta reação tão explosiva do outro lado e tão perigosa. Aí não concordo com esse discurso também. Pois, mas era esse desafio que eu queria lançar. Sim, porque, como gerir isso? Uma coisa que eu tenho lido muito é que porque Kamala perdeu as eleições porque o Partido Democrata se entregou exclusivamente às questões identitárias. Eu não acho que o Partido Democrata se tenha entregue exclusivamente às questões identitárias. Tal como não acho que os partidos de esquerda em Portugal se entreguem exclusivamente às questões identitárias. Agora, é um facto que as questões identitárias são polarizadas na internet e os mídias vão um bocadinho atrás também dessa polarização. Eu vejo muitas propostas de partidos de esquerda sobre questões que não são necessariamente identitárias. Agora, o quanto é que a imprensa e os mídias estão a amplificar também essas questões? É que o que me parece é que elas continuam a acontecer, continuam a ser colocadas na mesa, continuam a ser colocadas à discussão, seja no Parlamento, seja nas coisas de poder local, mas isso não dá cliques, não dá polarização. Então parece depois, assim, na superficialidade, parece que de facto a esquerda, e no caso do Partido Democrata, que eu nem considero um partido de esquerda nos Estados Unidos... nos Estados Unidos é um bocado diferente, sim. De facto só falam e só agem sobre questões identitárias. Isso para mim é uma falácia também. Eu não é isso que eu vejo, não é? Não é isso que eu vejo. Eu não vejo uma exclusividade disso e acho que esta coisa de agora também se cair nessa narrativa de que foi isto que fez o Partido Democrata perder espaço e perder as eleições, ou a esquerda perder eleitorado. Não, a esquerda se calhar perde eleitorado porque se calhar às vezes esquece de falar por uma determinada classe que também precisa que se fale para ela, mas isso não tem que ver, não está linkado ao facto de ter uma pauta forte nas questões identitárias, não é? Não é a razão para perder eleitorado, mas não é o facto de ter as questões identitárias. Sempre um certo whataboutism, não é? Aquilo que se chama de quase como se as causas fossem mutuamente exclusivas. E eu lembro-me, por exemplo, imagina, tendo pais de esquerda sempre, quando aparece o PSR, na altura o Bloco de Esquerda a falar de direitos dos homossexuais e etc. Os meus pais tinham muito, apesar de serem pessoas até
bastante abertas e progressistas, diziam sempre assim, sim, mas os trabalhadores, e os trabalhadores, não é? E então houve sempre uma ideia de, pronto, um dia as mentalidades vão mudar, mas não, um dia não vão mudar, e estas coisas têm que ser politizadas, não é? Têm que ser colocadas na agenda. E não te irrita um bocado esta ideia de, não, temos agora que silenciar estas causas para... Sim, não, eu concordo completamente com o Hélio. Eu acho que se existe um leque de propostas por trás, né, de cada partido, de cada grupo político, e o que ganha evidência nas redes sociais, principalmente, você falou dos mídias, mas eu acho que a mídia em geral também se pauta muito pelas redes sociais, e aí é o que eles colocam em evidência, acaba pautando o discurso e acaba levando os políticos a muitas vezes reforçarem seus posicionamentos em cada uma das vertentes ou em cada lado da polarização, e isso ganha uma proporção gigantesca. Eu não vejo isso como ou seja, uma necessidade, vamos recuar para que isso... Não, eu acho que a gente tem que continuar mesmo falando. Eu acho que nós temos que continuar combatendo fake news, combatendo o ódio que se espalha no WhatsApp, nas redes sociais e etc. E que acaba pautando, de fato, esse discurso político. Durante muito tempo as pessoas acharam que não tinham preconceito, muita gente. Pois, isso é outro. E eu acho que quando alguém veio dizer assim, não, vocês são preconceituosos, vocês discriminam, as pessoas ficaram muito ofendidas porque achavam que eram muito boas pessoas. Sim. E não tem causa, na verdade, não é? Mas parece que foi um bocado isso que aconteceu, e era importante, se calhar, saber-se chegar às pessoas sem esse lado. Mas como é que se faz? Ou seja, como é que se faz a luta moderada, não é? A questão é um bocado essa. E como é que mais homens heterossexuais se podem chegar à frente, por exemplo? Pá, não sei, tens que perguntar a eles, não é? Olha, não se importa de se juntar aqui à luta, por favor. Eu não sei se não tenho sorte de estar rodeado de bons amigos, mas eu por acaso vejo uma proatividade muito grande em muitas pessoas que me rodeiam. Também me apercebo, às vezes, quando, nos momentos em que eu não estou nihilista e estou muito esperançoso no mundo e nas pessoas, apercebo-me que às vezes estou um bocadinho numa bolha. E acho que depois a bolha já é um todo e não é. Continua a ser uma bolha. E depois apanho algumas micro-desilusões. E se calhar por estar tão confortável na minha bolha, quando apanho uma desilusão e quando vejo um bocadinho fora da bolha, se calhar é nesse momento que eu fico... Ficas nihilista. Bolas, mas isto ainda não está... Ainda está muito trabalho por fazer. mas não sei, eu acho que é uma coisa que tem progressivamente vindo a acontecer. Acho que sim, estamos numa fase em que há muita reação de muita gente, olha, sei lá, desde comediantes que ficam muito irritados quando são corrigidos, criticados, e depois usam a bandeira da censura, estou a ser censurado, e na comédia não pode haver censura. Não é censura, estás a ser criticado, sabes? Há muito esta confusão, propositada ou não sei, ou lançada de propósito, ou mesmo confusão própria dentro de si, que o facto de agora não ser ok, não é não ser ok, é tipo, ser criticável, fazer certo tipo de piadas, que pronto, lá estão os woke, lá estão, não se pode dizer nada agora, pode, e tal como tu podes dizer os disparates que dizes e podes ser criticado a seguir, isso não é censura, isso é, tu expões-te e tu estás sujeito a crítica, não é? Como eu, quando lanço um disco, estou sujeito a que digam que é uma bela porcaria ao disco. É assim que funciona. Isso vai-me fazer deixar de lançar discos? Não. Essa pessoa vai deixar de fazer as piadas que faz. Pá, idealmente algumas seria fixe. A partir dos teus discos não vão agredir ninguém. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Se calhar encontra-se coisas problemáticas nos discos mais antigos, não sei, não é? E se encontrarem, olha, bom, também e não as coisas tiverem mudado é bom sinal. É isso, não é? Também é um processo de reconstrução, de desconstrução que deve ser tido em conta. Quero dar uma perspectiva interessante, bem rápido. Tu falaste que primeiro estava pessimista e depois sobre a bolha. Não, sim, mas sobre a bolha a minha perspectiva acabou por ser mais otimista. Eu acho que é justamente as nossas histórias de vida e o caminho que nós levamos a chegar a essa convergência que nós temos hoje é que fazem essa diferença de posição, porque eu sempre estive neste lugar do tipo,
pode ser que eu seja discriminado, pode ser que eu seja alvo de preconceito, eu vejo que o preconceito existe. Isso para mim sempre foi algo muito evidente, porque era uma preocupação minha, né, durante a vida. E aí depois, hoje, e aí eu vou também colocar mais uma semelhança entre nós, que é o fato de eu também estar numa bolha, e a maior parte dos meus amigos são heterossexuais, homens, e a maior parte dos meus amigos são homens desconstruídos, né, assim como tu, e eu vejo, e é justamente o contrário, quer dizer, eu vejo isso como uma forma, como uma bolha, mas que é muito melhor do que eu observei durante a vida inteira, né? Então, quando eu vejo que ainda tem reações, destoam, né? Pessoas falam contra e tal, mas olha isso aqui, o que está acontecendo? E só aumenta esse grupo, então eu só vejo cada vez mais homens como tu a falar por pessoas que são diferentes, vamos dizer assim, né? Porque diferentes nós não somos, mas diferentes, ou seja, tem suas causas e tu estás a falar por elas também, né? Então, por isso que acabo sendo otimista nesse ponto. Sim. Vamos fechar com esta nota positiva, porque eu, como pessoa ansiosa, sou sempre muito pessimista e obrigada, Bruno, por esse contributo. Obrigada também, Hélio. Obrigado. Por trazer a tua ansiedade também para aqui. Eu começo a falar as coisas, mas vai ficar nervoso. E nós terminamos aqui mais um episódio do Igualmente. Voltamos para o mês que vem para lhes construir mais um chavão contra o preconceito. Já sabem que podem voltar a ver, a voltar a ouvir todos os episódios das temporadas anteriores nas plataformas Spotify, no YouTube, no canal IKEA Portugal. Volto para o próximo mês. Até lá.